Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo baseado no comentário de um seguidor português que comentou no nosso último vídeo. Este é o canal Vai Viajar, que está no ar. No comentário ele disse o seguinte, que nós fazemos vídeos falando muito sobre o poder de compra aqui em Portugal. Tudo é mais fácil comprar, né? Desde carro, produtos de supermercado, roupas, calçados, tudo é mais fácil. O poder de compra aqui em Portugal não é o melhor país de poder de compra no mundo, nem na Europa, mas tem um poder de compra bem melhor que no Brasil. E também ele falou da criminalidade no Brasil, que nós falamos muito, né, nos vídeos que a gente publicamos, mas o detalhe é o seguinte, que nós não falamos o porquê o Brasil está nessa situação, com índices muito ruins, tanto economicamente quanto na criminalidade e também na saúde, que ele não citou, mas a saúde também está muito a desejar. As pessoas têm mania de elogiar muito o SUS na questão da saúde no Brasil, mas não é um sistema de saúde bom, é péssimo, pela taxa de imposto que a gente paga, né? Isso que as pessoas que os brasileiros que são iludidos que o SUS é bom, não sabem. Nós pagamos altíssimas taxas de imposto, que é o que faz com que temos um poder de compra muito baixo, para a manutenção de transporte público, de segurança e de saúde. Os impostos que pagamos seria, em tese, para isso, para infraestrutura, para essas questões. Mas, infelizmente, devido à corrupção, né, devido aos altos salários dos servidores públicos, dos deputados, né, servidores que eu digo assim, mas é a classe política, não é quem trabalha no setor público, né, em si. Devido aos altos salários e a grande corrupção, faz com que esse dinheiro que é pago, que devia ir para o bem da comunidade, ele seja todo usado para essas coisas. E nisso o país fica numa pobreza, porque a infraestrutura que é esperada, a saúde, a educação e a segurança não são prioridades. Pelo contrário, são um caos, né? Um caos. A gente ainda está trabalhando, né? O frio já está chegando, nós estamos aí entrando no mês de novembro e o frio já está meio que apertando. Vai ser o primeiro inverno que uma Eliane está passando aqui em Portugal. Hoje a máxima foi 16 graus e amanhã está com a previsão de amanhecer entre 7 e 8 graus. Isso para nós é muito apertado, né? A gente sai na rua, vê os portugueses de camiseta, né, amor? E nós agora estão usando os casaquinhos leves, né? Já estão usando. Aí beleza. Mas em comparação com nós estamos já agasalhados. Isso, voltando ao assunto aí, no comentário, olha, o Brasil é um país sensacional na questão, né, de paisagismo. Lá tem reservas ambientais lindas, um litoral maravilhoso, tem algumas cidades do interior muito legal também e até com um pouquinho mais de segurança em relação às capitais. Mas o Brasil está se tornando inviável para viver tranquilo devido à segurança pública. Que, por exemplo, eu não sei se vocês acompanham o noticiário, essa semana lá no Rio de Janeiro, os policiais... Semana passada, né? Os policiais teve que enfrentar uma facção criminosa e acabou abatendo
ou matando, né, mais de 100 pessoas, porque eles enfrentaram os policiais. Então, isso é uma situação corriqueira nas capitais. O Brasil hoje está complicado de viver porque é o seguinte: na minha época, podia começar a trabalhar com 10 anos, 12 anos, criança de tudo, coisa que a criança merece, né? Tem o direito de brincar, de se divertir, mas se quisesse trabalhar, podia. Eu mesmo, com 10, 11 anos, eu já entregava biscoito e vendia picolé. Com 13 anos, eu comecei a trabalhar fixo em uma alfaiataria. E olha só, com 14 anos, eu consegui uma vaga já para estudar à noite. Então, eu acordava às 7 horas da manhã, para 8 horas estar no serviço, até 5h30 da tarde trabalhando, depois ia para a escola até meia-noite. Então, das 7 horas da manhã até meia-noite, eu tinha que estar ou trabalhando ou estudando. Por isso, não sobrava tempo para aprender bandidagem. Hoje não, hoje com 16 anos, 16 não pode trabalhar lá não, né? 16 pode, com hora completa, com 14, eu acho, para 15 anos, se tiver num programa lá específico, que nem sempre consegue vaga, você consegue trabalhar em alguns períodos, porém... E quantas horas? Tem a quantidade de tem a quantidade de horas e é muito burocrático. Poucas empresas que empregam por esse meio, então, na verdade, começa a trabalhar com 16 anos, se não for um trabalho de risco. Tem que ser um trabalho em área que não é de risco. Então, eu acho assim, para países desenvolvidos, que tem uma estrutura de educação e uma estrutura técnica para ensinar os seus cidadãos alguma profissão, é válido os adolescentes começar a trabalhar mais tarde. Se o país oferece estrutura para que as pessoas comecem a trabalhar mais tarde, tudo bem. Agora, tudo bem, né, eles dedicar ao estudo e ao trabalho. Agora, um país que não oferece estrutura para o cidadão, quer ter leis de país desenvolvido que oferece estrutura. O que resulta? Tem um monte de jovens que vai para a escola período da manhã, depois fica a tarde toda à toa e entra para a noite adentro, fazendo coisas que não vai dar futuro. Aí um jovem com 16 para 17 anos vai atrás do primeiro emprego, sem um conhecimento técnico, sem conhecimento nenhum. Para começar a aprender nesta idade, muitos já não querem. Aí arruma desculpa que vai estudar, arruma desculpa que não tem oportunidade no mercado. E muitos realmente não têm oportunidade porque já formou um caráter que as empresas não animam a empregar, prefere ficar com falta de mão de obra do que empregar. Então, isso causa toda essa desordem que está o país. Porque eu acho o seguinte, se o país não oferece uma estrutura para profissionalizar os jovens, que deixe que eles aprendam nas empresas que quiser profissionalizar, que coloque menos burocracia. Agora, as empresas, para tentar empregar um menor, que antigamente os pais pagavam, por exemplo, muitos pais pagavam para um alfaiate ensinar o filho, para um mecânico ensinar o filho, porque na verdade é como se fosse um curso técnico pago. Então, se o país não fornece uma estrutura para isso, pelo menos tinha que ter menos burocracia para desenvolver, mas não. Quer ter as burocracias de um país rico e, porém, oferece as condições de um país pobre. Então, eu acho assim, se não tem condições de oferecer a estrutura de um país rico,
tem que tirar a burocracia para ver se o país desenvolve. Infelizmente, o Brasil não desenvolve e isso faz com que a maioria das pessoas que quer uma melhora para a família se desloque de lá para outros países. Nós sempre fomos inquietos. A gente sempre buscou a melhora, né? Antes de você comentar da nossa, dos nossos deslocamentos, né? Antes de você comentar, é o seguinte, nós já teve empresa lá no Brasil e não foi um nem dois pais de adolescentes que nos procuraram. Foram vários pais que nos procuraram para arrumar serviço para os seus filhos de 14, 15 anos, que não estavam em nenhum programa, né, do governo para trabalho são muito poucas as ofertas, as Isso, vagas. mas nós não podíamos ajudar esses pais, porque se nós empregássemos o menor, tanto nós quanto os pais desses adolescentes estariam sujeitos a processos judiciais. Sim, e assim, se o Ministério do Trabalho, que a fiscalização lá, isso aí tem uma fiscalização bem próxima, tem bastante fiscalização. Se eles pegam você empregando um menor, para começar, não tem como você registrar para esse menor ter as seguranças no trabalho, né? Se caso tiver algum incidente, alguma coisa, ele ter segurança. Para começar, não tem. Se você vai, por exemplo, não, eu vou deixar ele aqui para ele aprender. Ele vai ficar observando, ajudando em alguma coisinha para aprender. Porém, não consigo pagar um salário mínimo, por exemplo, um salário que um auxiliar de costura ganha, eu vou pagar para uma pessoa aprender. Se a gente fala, porém, eu não vou conseguir pagar isso. Muitos pais não concordam, acham um absurdo porque o filho está trabalhando. Isso também é uma coisa que antigamente as pessoas entendiam que ia aprender e que não ia pagar um curso, ia aprender uma profissão sem pagar um curso e trabalhava até aprender por meio salário, por uma gorjeta, alguma coisa assim. Agora não. A pessoa vai aprender e já quer receber um salário de um profissional. É outra coisa também que atrapalha. E voltando à questão que se a gente der essa opção e chegar uma fiscalização, tá doido. É uma multa elevada que você leva, processo tem que responder na justiça, além de os pais também ter que responder na justiça. Então, é inviável essa questão, e o que prejudica muitos jovens. E o cidadão, né, de 14, 15 anos, que está em casa, à toa, vendo televisão, jogando joguinho no celular ou no computador ou TV, né? PlayStation, essas coisas. Ele está em casa sozinho, à mercê das pessoas que influenciam os adolescentes ao mau caminho. E os pais, né, trabalhando, não tem como acompanhar de perto o crescimento dessas crianças ou adolescentes. Fora que também, um adolescente, geralmente ali para os 13, 14 anos, eles estão naquela empolgação de querer aprender alguma coisa. Nem 13, os 12 anos, até os 12 anos, pode observar, os adolescentes querem aprender alguma coisa. Só que chega ali para os 14, 15 anos, eles começam a pegar gosto por ficar dentro de casa. Eles preferem levar aquela vidinha dentro de casa, num celular ali que o pai, a mãe sempre dá, um PlayStation, uma coisa assim. Eles preferem ficar ali dentro de casa vivendo aquela vidinha miserável do que sair para aprender uma profissão. Então isso também gera boa parte das pessoas, dos jovens que às vezes preferem ir para a criminalidade do que ir trabalhar, porque já chegou a uma idade que não quer mais trabalhar, não quer sair daquela zona de conforto que é dormir, comer e bater perna na rua e só isso. Então isso também leva à situação que o Brasil se encontra. E nós temos propriedade para falar disso porque nós temos 2 filhos, né? Um com 22 anos e o outro com 17 anos. O de 22 já é casado e é motorista de caminhão. Então já está aí com sua vida bem encaminhada.
O mais novo, 17 anos, ele é designer gráfico. Ele entende muito daquele programa que chama CorelDRAW. Ele faz artes, aquelas artes que coloca em camisetas, em roupas. Ele manja aquele trem demais da conta, 17 anos. Ele mora, né, em Minas Gerais, mas ele tem parcerias com empresas do Sul, parceria com a empresa de Divinópolis, que é uma cidade longe da dele, e trabalha home office. E também tem parcerias com as empresas da cidade onde ele está morando lá no Brasil. Ele pretende estar vindo para cá, né? Em janeiro, mais ou menos. Agora, em dezembro, ele completa os 18 anos e vai começar a arrumar documentação para vir. Então, o que a Eliane disse sobre adolescentes de 14 anos querer ficar dentro de casa, né, com 12, 13 anos aí, eles estão com aquela energia querendo aprender alguma coisa, mas depois 14, 15, até os 16 anos, dá aquele corpo mole. Isso nós presenciamos de perto, mas Deus nos abençoou, que nós temos 2 filhos maravilhosos e muito trabalhador, por sinal, né, amor? Sim, sim. Eles já são profissionais, né? Um é motorista de caminhão, o outro é design gráfico, né? E eles começaram muito jovem. Então, mas teve uma fase que foi um pouquinho difícil de pegar, né, no tranco. Mesmo a gente sempre incentivando, eles chegou na cidade dos 16, 17 anos, ficam um pouco desanimados. Essa questão aí que fala, né, de começar a trabalhar muito novo, isso não faz mal para ninguém, porque os dois começaram a trabalhar muito novo. Eles praticavam esporte, eles faziam natação, tinha os momentos que eles jogavam, os joguinhos que eles gostavam lá, e eles aprenderam a profissão. Além desse mais velho ele trabalha hoje em caminhão, mas ele sabe trabalhar em serigrafia, ele sabe trabalhar no Niplot, Audaces. Então, ele sabe várias coisas. Então, isso não é começar a trabalhar com 12, 13 anos que vai atrapalhar a infância, não. Pelo contrário, a pessoa, quanto mais cedo aprender a ganhar o seu dinheiro para conseguir as suas coisas, melhor é. Mas, infelizmente, no Brasil, essa visão está totalmente distorcida, o que tem atrapalhado a economia do país, o que faz com que o país não se desenvolva, porque mão de obra lá é muito difícil você encontrar bons profissionais, e isso faz com que a indústria não se desenvolva. Enquanto países como Índia, China, que são países pobres, esses, como se diz, deixa as empresas produzir do jeito que der para produzir. Se as pessoas acompanharem na internet, vai ver que esses países, a burocracia é zero. Aí todo mundo quer comprar produto com valor de produto da China, mas não quer produzir no mesmo formato. Igual eu falei, é muito burocrático produzir no Brasil, é muito burocrático, além de ser muito caro em questão de imposto, de tudo. Então isso faz com que o país seja o país que é hoje, né? A galera aí, pode concluir. A corrupção, a burocracia, em tudo, a falta de estrutura que é causada por essa máquina pública muito cara que a gente tem, faz com que o país não ande, não desenvolva. Então, a galera aí de 40, né? A galera da época de 80, vai saber bem do que eu estou falando, né? Pegou aí governos de Sarney, Collor, Itamar Franco, né? E viu a transição da moeda, porque antes não era real. E a inflação era coisa de louco. Era o preço do arroz de manhã era um valor, à tarde era outro valor. Então a inflação todo dia tinha suas correções. E quando mudou a moeda para o real começou com um valor
até legal. O dólar valia 70 centavos de real. Então, o real estava mais valorizado que o dólar quando houve a transição. Mas, com tantas coisas ruins que os governos vinham fazendo, a tendência foi de sair de 70 centavos para 1,50, 2, 3, 4. Na verdade, foi um corte na moeda, né? E é uma coisa meio que ilusória, porque não adianta você fazer, em tese, adiantou alguma coisa, mas não resolve o problema do país você fazer isso e o país continuar cometendo os mesmos erros que já tinha na estrutura pública. A tendência é a moeda ir desvalorizando, igual você está citando aí. Você vê bem que hoje a taxa de juros, a Selic, está a 15%, lá no Brasil, né? Aí você pega um país igual os Estados Unidos, já está abaixo de 4%. Aqui na Europa, na casa de 2%. Então, um país com 15% taxa de juros dificilmente vai conseguir manter inflação e dólar estável. A tendência é o dólar ir para 6, 7, 8, 9 reais, se caso não mudar a política econômica do país. E o que faz com que a gente desanime do país e saia, busca uma melhora, é porque, na verdade, a gente não vê hipótese para uma mudança. Entra governo e sai governo, mexer na questão dos gastos públicos, as pessoas não querem mexer. Por exemplo, diminuir a quantidade de deputados, diminuir senadores, diminuir os salários, tanto de deputados, senadores, presidentes, juízes. A gente não vê ninguém ter uma pauta assim, séria e que os outros abracem nessa direção. A corrupção andar solta. Então, a gente vai ficar fazendo o quê num país desse? Eu sou do tipo de pessoa que eu acho que não é porque eu nasci em um local que eu sou obrigada a viver lá a vida inteira, não. Se eu vejo uma opção de melhora, eu vou. Por exemplo, a gente está aqui em Portugal, a gente está gostando muito do país, tudo. E espero que a gente fique aqui por um bom tempo, mas eu não me sinto na obrigação de, porque eu vim para cá e eu devo ficar aqui. Se eu ver que aqui não é como eu queria, se eu não estiver gostando, ou eu vou para frente, ou eu volto para o Brasil da mesma forma que eu vim, eu volto. Eu não sou obrigada a ficar no local. A mesma coisa no Brasil, em cidades. A gente já mudou de cidade, de casa, então nem se fala. A gente já, por exemplo, alugava uma casa, se a casa não fosse boa, eu não tinha obrigação de ficar naquela casa porque eu aluguei ela. Eu entregava a casa e mudava para outra. Então, a mesma coisa é questão de país. Eu acho que as pessoas têm que ter coragem de procurar melhora. Se não está bom, vá em frente. Como se diz, a gente pode cometer erros? Pode sim. Mas se a gente não arriscar a acertar, a gente nunca vai saber se teria dado certo o que a gente queria na vida. Vai ficar estagnado, parado e a vida vai passar. A vida é muito curta, a vida é uma só. E o maior aprendizado é o erro, né? Quando Sim. a gente erra, a gente a maior escola da vida é quando a gente erra, porque a gente não vai cometer aquele erro novamente. Agora eu respeito as pessoas que que gostam de ficar em um só lugar, que gostam de... tem pessoas que vivem com, vamos dizer assim, com 2 salários mínimos no Brasil e está bem. Eu respeito essa opção da pessoa. Tem pessoas que gostam da estabilidade, tem uma casinha, tem um terreno e está feliz dessa forma. Eu respeito e eu acho que se é assim que a pessoa sente paz interior, se é assim que a pessoa se sente bem, que fique assim. Não tem que acompanhar, como se diz, não tem que acompanhar a onda. Agora, eu sempre tive o sonho de viajar, de conhecer diversos lugares, de conhecer outras pessoas, como se diz, outras culturas. E eu acredito que eu estou realizando um sonho.
a essa opção de estar aqui em Portugal. E a gente está gostando muito. Espero que o vídeo tenha sido, né, esclarecedor, que seja essa a dúvida de quem deixou a pergunta, né, no vídeo anterior. E se não for, pode deixar o comentário que a gente está aberto a falar mais sobre a questão. Se você gostou desse conteúdo, eu quero deixar mais uma opção para você do Centro Histórico de Guimarães, em Portugal. Eu vou deixar o link na descrição e também fixado no primeiro comentário desse vídeo. Corre lá e assiste que você vai gostar muito. Ficamos por aqui e até a próxima!